Olá, sou Anderson Severiano e chegamos à nossa aula onde nós tratamos do Estatuto da Criança e do Adolescente na questão em que ele faz uma intersecção com a educação. Esses pontos que nós vamos olhar agora, do artigo 53 ao 59, tratam do direito à educação. Eles aparecem em todos os concursos de professores. Muitas vezes as perguntas nem caem nessas passagens aqui, mas é importante nós sabermos que o Estatuto faz essa intersecção neste momento aqui com a educação. Portanto, esta passagem desses artigos que nós falaremos aqui caem sempre em todos os concursos. Então vamos lá, vamos discutir juntos e vamos ver o que a gente aprende com o Estatuto. É importante notar que o Estatuto da Criança, ele é intercruzado com leis maiores como a Constituição e a LDB. E a própria LDB, lá no artigo 26, vai falar que o currículo tratado na escola, trabalhado na escola, tem que olhar esses pontos de intersecção. E aí nós vamos tentar também descobrir, nesse momento, por que será que o Estatuto não é exatamente cumprido por nós, educadores, nas escolas. Então chegamos ao capítulo 4, do direito à educação, direito à cultura, direito ao esporte e ao lazer. Então, a maioria dos itens estão aqui desde sempre, alguns estão até desde sempre 1990, alguns até desatualizados, mas a gente entendendo o que está aqui, a gente entende o que está lá na Constituição e na LDB. Artigo 53, assim como está na Constituição e na LDB, a criança e o adolescente têm o direito à educação, que visam 3 pontos: o pleno desenvolvimento de sua pessoa. A educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa, criança e adolescente. Seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então a educação como um todo, nas 3 gigantes leis do Brasil, ou seja, a Constituição, na LDB e no Estatuto, todas elas falam isso. A LDB, com mais propriedade, vai separar cada um desses momentos. Mas, desde 1990, está explícito no artigo 53, a criança e o adolescente tem direito à educação. A educação é um direito. Sendo direito, é um direito que não pode ser tirado. E que educação é essa? Pleno desenvolvimento da sua pessoa, criança e adolescente, que são momentos diferentes. Mesmo nós temos dentro do papel criança, nós temos momentos diferentes do que significa ser criança. Ok. Seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho. Neste processo, então, alguns princípios são assegurados. Então, princípio primeiro aqui, inciso primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Todos devem acessar a escola da mesma forma e todos devem permanecer na escola. Então, é por isso que é fácil dizer, não há expulsão na escola, tem que ficar na escola. Não há transferência transferência compulsória. O pessoal fala por aí, convidado a se retirar. Essas são questões que não existem. Porque a própria lei fala permanecer na escola. E aí é lógico, se há um problema que essa criança traz ou esse adolescente traz, isso deve ser discutido com a família até sua resolução. Não resolvido com a família, nós vamos subindo as instâncias de discussão dessa permanência. Mas aí a escola pública tem conselho de escola, a escola pública tem conselho tutelar, a escola pública tem vários passos. Depois tem conselho tutelar, se não consegue resolver, geralmente consegue Ministério Público, e assim vai, até a resolução do problema. Mas é sempre conversado, discutido, não é saia, não é convidar a sair, não é suspender, não é retire-se daqui, é permanecer na escola. Mais do que isso, igualdade de condições para acessar essa escola. Acessar é entrar. Igualdade de condições significa dizer, é simples. Não é para as pessoas ficarem na fila uma semana. Às vezes a gente liga a TV agora, assim, no século XXI. Liga a TV e vê pessoas ficaram na fila uma semana, dormindo lá na porta da escola para conseguir uma vaga. Isso está fora de cogitação. Por quê? Igualdade de condições para o acesso. E nós não podemos nos negar de oferecer isso às comunidades, porque está na lei. Não está só aqui, está em todas as leis.
Se os governantes não cumprem, nós temos que cobrá-los. Porque eles têm que ser cobrados. A lei, ela não funciona sozinha, ela funciona com a nossa vigília constante. Nós temos que cobrá-los, igualdade de condições para entrar nessa escola. E depois que entrar, essas crianças têm que ficar nessa escola. Até porque, ao ficar, ela cria vínculo, ela cria relações, ela cria pertencimento, ela ajuda a cuidar, desde que ela seja envolvida no processo educativo. A discussão é complexa sobre este item, mas em linhas gerais, pensando em concurso, dá para você pensar nesses pontos que estou te falando aqui. 2. A criança e o adolescente tem o direito de ser respeitado por seus educadores. Talvez este é um ponto que às vezes nos escapa, né? Respeitarmos crianças e adolescentes. Por isso não tem calar a boca, não tem ficar quieto, não tem gritaria, não tem berrar em sala igual a gente vê muito por aí. Criança e adolescente têm o direito de ser respeitado por seus educadores. E de maneira direta, talvez, possivelmente, a gente tem que pensar assim, é um processo de ida e vinda, né? Se é ensinar, ensino-aprendizagem, eu ensino e aprendo, como é que eu respeito para ser respeitado? Como é que eu respeito para ser respeitado? Então é um processo de mão dupla. 3, talvez para alguns educadores por aí é detestarem de vez o estatuto. As crianças e adolescentes têm o direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Portanto, aqui a partir do ensino fundamental, né, crianças e adolescentes têm o direito de contestar processos avaliativos e critérios. E tem que ser claros. Ninguém é avaliado no escuro. Ninguém é avaliado a partir do nada. Quais são os critérios? Tem que ser claros a todos. Então, por isso ela tem o direito de contestar critérios avaliativos. E ela pode recorrer às instâncias escolares superiores, à própria direção da escola, se não é resolvido ou se não é achado que é justo, outras instâncias acima da direção da própria escola. 4, direito de organização e participação em entidades estudantis. Então, em outra aula nós falamos isso, né? Criança tem o direito de se organizar politicamente. Está aqui o direito de se organizar dentro das escolas, que pode ser no Grêmio Estudantil, por exemplo, e participar de entidades estudantis, como nós temos a União Municipal dos Estudantes Secundaristas, temos em outros níveis a União Nacional dos Estudantes. Participar das entidades estudantis e de se organizar dentro de cada escola. 5. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. A LDB também fala disso. Então, este acesso que está falado aqui, preferencialmente, então não há uma obrigatoriedade, não está escrito obrigado, né? Mas preferencialmente a escola pública e gratuita mais próxima de sua residência, onde houver vaga, né? Tem que ter a vaga. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis, ter ciência do processo pedagógico, escolas públicas ou privadas, bem como participar da definição das propostas educacionais. Os pais têm o direito de ter ciência e participar da definição das propostas educacionais. Portanto, os pais têm que participar da escola. Eu falaria, se na escola pública está mais fácil a definição, porque será dentro dos seus colegiados ou conselho de escola. Se na escola privada, aí a escola tem que encontrar formas de dialogar com a sua comunidade escolar, com os pais ou responsáveis. Não só na ciência do processo, o que está acontecendo pedagogicamente, mas definir as propostas educativas. Que tipo de proposta está lá dentro da escola? Que tipo de ação é feita? Como é feita esta ação? Qual é a identidade pedagógica daquela escola? Isso tem que ser definido, e muito bem definido. Talvez esse seja um grande problema que hoje assola as escolas. As escolas não têm uma identidade pedagógica e patinam em cima das propostas educacionais, como diz o próprio estatuto. Mudamos de artigo. Artigo 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente
E aí aqui está assim, e aí algumas partes do estatuto não estão atualizadas, porque hoje é um pouco mais, né? Está assim, ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. E dizer ali, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, EJA. Ok. Mas ensino fundamental obrigatório e gratuito. Por que está desatualizada esta parte? Falaria assim, porque hoje a educação no Brasil ela é obrigatória dos 4 aos 17 anos. Então há uma pequena desatualização aqui. Porque é sim oferecer o ensino fundamental, vírgula, mas tem 4 e 5 anos pré-escola. E tem a parte do ensino médio que não é exatamente obrigatória, mas se a criança chegou sem repetir o ano, com 15 anos ela estará no primeiro ano do ensino médio. 15, 16, 17, idades obrigatórias. O governo, o Estado tem que oferecer ensino médio para as crianças nessa idade. 15, 16, 17 anos. 2. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Este item está na LDB desse mesmo jeito. O que significa dizer assim, este progressiva significa quem sabe um dia. É interessante falar da palavra progressiva, porque progressiva não significa obrigatoriedade, né? O que ele significa hoje? Significa que as crianças, primeiro, né, antes de chegar lá, é preciso entender que o ensino fundamental reprova e reprova muito no Brasil ainda. Então o Brasil é um dos países que mais reprova crianças no ensino fundamental no mundo. Então, isso atrasa a entrada dessas crianças, adolescentes já aqui, né, no ensino médio. Então, ao atrasar, pode ser que algum jovem tenha, para além dos 17 anos, você vê, eu falei antes, o ensino é obrigatório dos 4 aos 17. Se ele tiver 18 anos, ele não garante vaga no ensino médio se ele estiver no ensino médio. Porque é progressiva obrigatoriedade. Eu gosto de falar do progressivo porque progressiva é devagar, quem sabe um dia. Mais do que isso, é dizer assim, progressiva é devagar e quem sabe um dia. Então não é obrigatório o ensino médio depois dos 18 anos. O ensino médio hoje ele é obrigatório com 15, 16, 17 anos. Mas se nós professores ficamos reprovando crianças aqui, pode ser que esses jovens com 18 anos, ao chegarem numa idade, estão começando, estão lá no meio do ensino médio, se estiverem fora da escola, ficam sem vaga. Por quê? O ensino médio não é obrigatório. Ele é obrigatório dentro da etapa dos 4 aos 17, com 18 não mais. Então, este item está mantido lá na LDB, está mantido aqui. O ensino médio, obrigatório, 15, 16, 17 anos. Ali, se a criança chegou, maravilha para ela, maravilha, e o governo tem que arrumar vaga. Mas se não chegou, com 18 ela chegar no ensino médio, se ela sai da escola por algum momento, ela não exatamente tem o direito da vaga. Não existe pegadinha em concurso. Existe saber ler. Obrigatoriedade é uma coisa. Agora, progressiva extensão da obrigatoriedade é outra completamente diferente. Portanto, as palavras dizem muito. Se eu tenho aqui a palavra progressiva, quem sabe um dia. Agora, se eu tirar este progressivo e deixar a obrigatoriedade, aí eu garantiria vaga a todos que demandassem, com 18, com 19, com 20. Mas como está aqui progressiva, então só é garantido se as crianças chegarem ao ensino médio com 15, 16, 17 anos. 3. Atendimento educacional especializado é o AEE. O AEE é o atendimento educacional especializado. É assim que ele é conhecido no Brasil inteiro. O atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Então, como a lei está antiga, está lá, portadores de deficiência. Hoje nós já não usamos mais esse termo. O termo é crianças com deficiência, né? Então, ninguém é portador, né? São pessoas com deficiência, crianças com deficiência. Ninguém é portador de deficiência. É um termo antigo, né, que a lei é de 1990. Mas, vamos lá, voltando. AEE, atendimento educacional especializado, ou seja, um especialista naquela área. As crianças ou adolescentes com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
Preferencialmente, na rede regular de ensino, de novo, preferencialmente, não preciso ter todas as crianças atendidas na rede regular, porque preferencialmente não é obrigatório. Preferencialmente tem um significado. Então, se houver vontade política naquela localidade, até a gente vai ter, mas tem lugares em que não há. E mesmo como as pessoas muitas vezes não cobram, as escolas não têm. A cidade de São Paulo mesmo não tem todas as escolas, ela atende a lei, preferencialmente. Atendimento educacional, AEE, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Preferencialmente significa que muitas vezes entram outras escolas para fazer este complemento. E aí pode ser a ACD, pode ser a PAI, podem ser espaços privados, né? Então, preferencialmente, guarde a palavra preferencialmente, entenda que a palavra preferencialmente é diferente de nós termos aqui, por exemplo, a palavra obrigatório. Então, as palavras dizem muito. A gente está num processo de inclusão, né? Aqui é o item sobre inclusão. A inclusão ainda é processo no Brasil. 4. Atendimento em creche e pré-escola. Creche e pré-escola. As crianças de 0 a 6 anos de idade. Aqui, olha, houve uma atualização. Aqui quisemos manter para dizer assim, olha o item como estava antes, como é que foi atualizado. Foi atualizado em 2016. Atendimento em creche e pré-escola, as crianças de 0 a 5 anos. Foi mudado aquele ponto lá. Só para você ver como é que a redação mudou. Então era de 0 a 6, mudou para 0 a 5 anos. Que é creche de 0 a 3 anos e pré-escola 4 e 5 anos. Então isso mudou. Então aqui eu resolvi manter para você olhar como é que era e como é que muda, né? Como é que isso aparece, esta é a mudança que houve na redação. A redação era essa, e aí mudou uma palavrinha só, que era de 6, caiu para 5, porque agora, com 6 anos, é o primeiro ano do ensino fundamental. Então, só para você ver aqui como é que houve a mudança. 5. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, aqui está na Constituição, está na LDB, está dizendo assim: depois da etapa obrigatória, até os 17 anos, níveis mais elevados de ensino, mesmo, então, graduação, pós-graduação, segundo a capacidade de cada um. Aqui a própria lei está dizendo, cada um por si, Deus por todos. Então, níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação, segundo a capacidade de cada um. Então, a própria lei, desde 1988, vai preconizando isso. Em 1990, esse item foi mantido do jeito que está escrito na Constituição. 6. Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do adolescente trabalhador. Então, aqui está falando de ensino noturno regular. Então, o adolescente que trabalha tem o direito de frequentar uma escola noturna. E alguém poderia perguntar assim, regular, porque não é exatamente EJA. Tem direito a EJA geralmente não é obrigatório ser à noite. EJA geralmente é à noite. Mas pode ser que a rede queira oferecer um 8º ano regular, o ano inteiro, à noite. Pode? Pode. Adequado às condições do adolescente trabalhador. Sabe que o adolescente trabalhador no Brasil, o próprio Estatuto vai falar que ele pode trabalhar na condição de aprendiz. Não fala aqui, mas fala em outro lugar. Pode trabalhar na condição de aprendiz, adolescente trabalhador. 7. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Esse item, como foi mexido na LDB em 2012, então os governos todos começaram a atender. Programas suplementares de material didático é que o governo, de maneira direta, as redes públicas oferecem material didático escolar. Aqui dentro, muitas vezes, incluído o uniforme. Quando tem, né? Transporte, quando a criança mora a mais de 2 km da escola, geralmente é regulamentado desta forma. Transporte gratuito, né?
a cidade de São Paulo e outras cidades começaram a mexer nisso de maneira mais direta, oferecendo passe livre. A alimentação é o programa de merenda, que tem no Brasil inteiro, é o maior programa de merenda do mundo, do Brasil. E assistência à saúde, todas as vezes que vem um posto aplicar vacinas dentro de uma escola, estamos naquele ponto, assistência à saúde. Porque vacina não é de graça, né? Então, ninguém acha que é de graça. Então, quando ela é oferecida dentro da escola, o dinheiro da educação serve para custear essas vacinas. Então, atendimento no ensino fundamental. Aqui está ensino fundamental. Veja, aqui a lei também. Opa, preciso fazer essa observação. Aqui está o atendimento no ensino fundamental, mas hoje nós podemos olhar toda a etapa obrigatória. Então, toda vez que está ensino fundamental, hoje a gente já tem que olhar as leis que são mais definidoras, como a LDB é mais definidora da educação. Dos 4 aos 17 anos. Dos 4 aos 17 anos. Dos 4 aos 17 anos. Talvez de maneira mais fácil de dizer é dizer assim, geralmente você não vê criança, uniforme é colocado aqui. Quando a rede tem uniforme, não é oferecido uniforme à creche. Por que não é oferecido à creche? Porque a creche não é etapa obrigatória. Obrigatória é dos 4 aos 17 anos, então é oferecido ali. Dos 4 aos 17. Então, não é mais só ensino fundamental, só o estatuto que está assim, ensino fundamental. É dos 4 aos 17 anos, como está na LDB. Continuando, parágrafo, para você ler comigo, parágrafo 1º. Parágrafo. Daqueles incisos lá, nós temos 3 parágrafos aqui. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Significa que nenhum brasileiro pode contestar. Dos 4 aos 17, a criança é direito público subjetivo. Ninguém pode contestar. Dos 4 aos 17, hoje a criança tem que estar na escola. Hoje a criança tem que estar na escola. Você pode ter ministro aí falando umas coisas horripilantes, mas é que eles nem conhecem a lei. Neste instante, nesse momento histórico do Brasil, você tem que mexer na lei. E a lei ainda não foi mexida. Então, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito dos 4 aos 17 anos é direito público subjetivo. Tem que estar na escola. Não existe ficar em casa. Seja para as famílias, seja para o Estado. As famílias têm que matricular essas crianças e acompanhar essas crianças e ao poder público, o Estado, os governos têm que oferecer vaga. Se não oferecer, olha aqui, parágrafo 2º, não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular. Oferta irregular tem lugar que tem vaga, tem outro lugar que não tem vaga. Tem lugar que tem vaga, tem lugar que não tem. Importa a responsabilidade da autoridade competente. Então, se o não oferecimento do ensino obrigatório dos 4 aos 17 ou a sua oferta irregular, importa a responsabilidade. E as pessoas que têm poder respondem na forma da lei. E respondem mesmo. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental. O Brasil, desde 2003, já faz o censo da educação e faz de toda a educação brasileira, de toda a educação. Então, é possível ver historicamente, já desde 2003, a partir do censo, como é que nós estamos, número de vagas, vagas na escola pública, vagas na escola privada, porque isso daqui foi um pouco ampliado, né? O poder público tem o censo dos alunos em toda a educação. E é lógico, de novo, tá? Ensino fundamental, se a gente fosse olhar a lei, estaria falando dos 4 aos 17, que é a etapa obrigatória. Mas o Brasil já cumpre isso daqui a contento, que é falar assim, ele coloca no censo todas as crianças que estão na escola, das escolas públicas e privadas. E nós, lá dentro da escola, nós somos representantes do poder público. Seja na escola pública ou na escola privada, nós somos representantes do poder público. Nós fazemos a chamada dessas crianças. Nós, professores. E nós, professores, cuidamos, zelamos, junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Nós fazemos a chamada e nós cuidamos, junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então a criança começa a faltar, nós temos que ver, tem que descobrir o que está acontecendo.
o professor comunica a direção. Se ele tem um diário, ele relata isso, dia tal, comuniquei que o aluno tal não está vindo. Tem escola que faz outros combinados para fazer ligação. Às vezes o professor faz, às vezes o pessoal da secretaria faz. Aí depende de como são os combinados em cada escola. Mas é zelar, cuidar, junto aos pais ou responsáveis pela frequência da escola. Está expresso na lei, parágrafo 3º aqui do artigo 54. Ok? Artigo 55. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular os seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Os pais ou responsáveis têm a obrigação. Qual é a obrigação? Etapa obrigatória. Dos 4 aos 17. Dos 4 aos 17 tem que estar na escola. Não tem desculpa nem para quem tem poder, para o poder público. Não tem desculpa para os pais. Está na lei. Obrigação de matricular os seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Rede regular de ensino são escolas que são regulamentadas, né? Sejam elas públicas ou privadas. Artigo 56. Esse daqui não cai para os professores, mas os professores estão engatados nele, né? Que eu falaria assim: os dirigentes dos estabelecimentos de ensino fundamental. E aqui eu falaria assim: os dirigentes das escolas, os diretores comunicarão ao Conselho Tutelar. Os diretores comunicarão ao Conselho Tutelar esses 3 casos. Maus tratos envolvendo seus alunos. Por que depende também do professor? Porque é o professor que está todo dia na sala de aula. Ele que pode ver se uma criança tem algumas feridas na pele, se ela está sendo maltratada, se aparentemente ela está sofrendo maus tratos em algum local ou momento, se ela anda acuada, se ela não conversa com outras. É só o professor que tem essa sensibilidade, porque ele está todo dia na sala de aula. Ele conversa todos os dias com essas crianças. O que o professor faz? Comunica ao diretor. Comunica a algum gestor. E aí, aqui de maneira direta, para falar, é uma incumbência do diretor de escola. Então, comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo os alunos da escola. 2. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar. Então, faltas que não têm motivo e crianças que estão deixando a escola. Esgotados os recursos escolares. Então, a escola tentou de tudo, ligou, mandou carta, ninguém apareceu, tem que comunicar ao Conselho Tutelar. Por quê? Pode ser que a família esteja ferindo aquele princípio da permanência. A permanência não é só uma questão de escola, é escola, família, quem transporta essas crianças. Então dá para olhar de vários olhares. Olhar de vários pontos de vista. 3. Os dirigentes da escola comunicam os elevados níveis de repetência. Então, repetência é um problema no Brasil, é um problema que precisa ser discutido. Artigo 57, ainda dessa parte da educação, que vai até o 59, né? Nossa última lâmina. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática, avaliação. Estamos aqui em 1990. E os anos 90 foram de profunda discussão sobre esses itens aí. Com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Hoje, dos 4 aos 17, então, isso continua, né? Como é que será o calendário? Vai ter isso, vai ter ou aquilo? Ele vai ser seriado ou não seriado? Qual é o currículo? Qual é a metodologia? Qual é a identidade pedagógica da escola? Que tipo de avaliação ela usa no ensino fundamental, no caso do ensino médio também? Então, o poder público vai estimular pesquisas, propostas, e isso está em permanente discussão. Na LDB, este item está de um outro jeito, mas é a permanente discussão sobre os processos educativos em cada escola. Cada escola é um lugar, cada escola é um núcleo, cada escola tem uma metodologia, cada escola tem uma identidade pedagógica.
Brinco sempre, mas é sério, né? Falo dos racionais. Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei. E se fosse tudo igual, a gente não precisaria nem disso daqui. Nem precisaria das leis. Artigo 58. No processo educacional serão respeitados os valores culturais, artísticos e históricos, próprios do contexto social da criança. Então, temos que conhecer a região, o território, o lugar onde essa escola está inserida, que criança é essa, que criança e adolescente é esse, que tipo de cultura essas crianças e adolescentes trazem para a escola, que valores culturais trazem, como é que eu respeito esses valores para introduzir novos valores culturais, novos valores artísticos, sem atropelar os seus saberes, seus conhecimentos. Como é que eu respeito esses saberes históricos que eles trazem, próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a esses a liberdade de criação. Olha, liberdade de criação. A escola é o lugar de criação. A escola é o lugar do acesso às variadas fontes de cultura. Por isso o professor precisa ter um acesso mais amplo e complexo a diversas e variadas fontes de cultura para ele conseguir oferecer em sala de aula. Para ele conseguir oferecer em sala de aula. Respeitar os valores, respeitar o saber próprio dessas crianças e adolescentes. Porque quando eu respeito, eu sou respeitado. Quando eu respeito esses saberes, eu vou buscar formas de engatá-los com outros saberes mais sistematizados, que podem ser por mim ou pelo legado histórico que é a humanidade, os saberes da humanidade, que nos trouxeram até aqui, de matemática, língua portuguesa, história e geografia. Eu busco conectar esses saberes com os 4 pilares da educação, o que significa ser, o que significa fazer, aprender fazendo, que a matemática está aqui, a história está ali, elas se interconectam, a língua portuguesa, estou usando ela para me comunicar, que a geografia, ela pode estar no plano do livro, mas ela está viva, presente no contexto social dessas crianças e adolescentes. Eu preciso discutir esses contextos sociais. E por fim, artigo 59, os municípios, as cidades, com o apoio dos estados e do governo federal, União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer, voltadas para a infância e a juventude. Então, este é um item que está aqui, lamentavelmente pouco olhado, pouco visto. As escolas têm se transformado em grandes elefantes brancos, final de semana elas ficam lacradas, fechadas, não servem esses processos aqui. Então não é só no final de semana. Então nos falta muito avançarmos neste ponto, né? Como é que nós vamos destinar recursos, espaços para programas culturais, esportes? Às vezes a escola é o único espaço público que funciona naquela comunidade. Como é que essa escola fica fechada, lacrada, só tem aula, só acontecem aulas nela, e não esses processos aqui? Então falta aí um olhar dinâmico das políticas públicas que aparecem em outros lugares do Estatuto, mas nos falta também, enquanto educadores, cobrarmos o poder público, para que nós tenhamos espaços vivos, a escola como um espaço vivo, a escola como um espaço conectado com o território, a escola como um espaço dinâmico para a comunidade, para ter essas coisas que prega aqui o artigo 59. Esta passagem, então, diz respeito aos processos do direito à educação, a parte educativa do Estatuto. Nós vamos terminando essa aula, e aí eu espero que você tenha compreendido, né, esses itens aqui, que são importantíssimos em todos os concursos. Obrigado.